amigos de Anápolis, Deus abençoe. Meu nome é Alfonso, sou peruano. Como todo dia estou vindo pregar aqui a palavra de Deus neste lugar que se chama Restaurante do Bem. Realmente é bom para nós almoçar aqui também, nós almoçamos aqui também. Mas o que primeiro quero dizer para nós, para vocês, é que nós viemos trazer a palavra de vida eterna. Não uma comida física, mas é o pão do céu, o pão de vida que desceu do céu, o Senhor Jesus Cristo. É aquela verdadeira comida que se o homem comer, beber, ele terá vida eterna. Essas são as palavras de Jesus em João capítulo 6. E todo aquele que conhece um pouco de Bíblia, de palavra de Deus, vai examinar o que estou falando nesta manhã, esta tarde, meio-dia, e vai dizer, não, verdadeiramente ele está falando a palavra de Deus. Ou algum de vocês pode, com toda a autoridade da palavra de Deus, dizer, eu sou Alfonso. Você pode dizer, Alfonso, você é um falso profeta, você tem que calar agora mesmo e tem que se arrepender. Qualquer de vocês que escute alguma palavra que não seja com a autoridade da palavra de Deus, a Bíblia, qualquer um de vós pode se levantar em contra do que estou dizendo, com base bíblica. Agora, se você tem opiniões de religiões, do que sua religião falou, ou do que o seu líder espiritual falou, aí outra coisa, aí eu vou te repreender. Eu vou te repreender e eu vou fazer valer todo o peso e a glória da palavra de Deus, para você ficar envergonhado e arrependido se você atrapalhar a pregação. Romanos 1:18, escute bem, Romanos 1:18 diz, porque a ira de Deus se revela desde o céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que com injustiça detêm, ou seja, querem parar a verdade. E esta verdade de Deus que vou te pregar hoje é por amor a Deus, ao Filho de Deus, que morreu e sofreu por nós, e ressuscitou o terceiro dia, e Ele é o Rei dos Reis, e o Senhor dos Senhores, e também por amor e compaixão das suas almas perdidas. Que se morrerem algum de vocês nos seus pecados, sem arrependimento, sem fé em Jesus Cristo, sem serem justificados pela fé em Cristo, vocês estariam no tormento eterno, no inferno eterno, destinado para Satanás e seus anjos. Eu não quero isso. Por isso, se tem uma labor de compaixão, eu posso te dar um presente, eu posso fazer caridade com você, eu posso te dar uma comida, algo. Mas se eu não pregar o evangelho para você, da salvação dos pecados, da morte, do inferno, eu seria muito ruim com você. Siga, por favor, ouça. O intuito é pregar e ensinar Jesus Cristo. O propósito não é ensinar uma religião, porque também a maioria das religiões, denominações do Brasil e do mundo inteiro estão caídas e pregam mentiras diabólicas. 1 Timóteo 4:1, vou ler, amados. Diz o Espírito Santo através de Paulo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, estamos nos últimos tempos, muita coisa já é revelada para nós entendermos que estamos no fim do mundo. Alguns deixarão a fé, olha, alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Paulo, pelo Espírito Santo, diz que nestes dias, até hoje, 4 de janeiro de 2024, muitos ou alguns deixariam a fé e dariam ouvido a espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Agora, o título desta mensagem, desta pregação, deste sermão, se chama Você está ouvindo o diabo? Você está ouvindo ao diabo? Por que digo isso? Mateus 4, versículo 3 ao 11, nos relata o Senhor Jesus, através de Mateus, que o diabo se apresentou a tentar ao Senhor Jesus. E se você lê Mateus 4, qualquer de vocês pega a sua Bíblia, tomara que tenha uma Bíblia, né, pelo menos. Mateus 4, 3 ao 11, lê a sua Bíblia. 3 vezes o diabo quis tentar com mentiras ao Senhor Jesus.
E 3 vezes o Senhor Jesus repreendeu ao diabo por meio da palavra. 3 vezes o Senhor Jesus, o autor da vida, o Criador de todos vocês, falou com palavra de Deus e citou a lei, Deuteronômio. Primeiro para dizer que não somente de pão vive o homem, sino de toda a palavra que sai da boca de Deus. Né? Vocês lembram disso? Vocês lembram que é a obrigação de toda criatura de Deus conhecer a Bíblia, entender a Bíblia, pregar a Bíblia, viver a Bíblia? Quantos de vocês hoje em dia, nas suas reuniões religiosas, pode ser espírita, pode ser candomblé, pode ser adventista, pode ser mormon, pode ser testemunho de Jeová, falso testemunho de Jeová, pode ser nas Assembleias de Deus, pode ser em Deus e Amor, na Universal, na Mundial, pode ser na Lagoinha, pode ser na Católica. Vocês estão escutando doutrinas de demônios, espíritos enganadores. Quantos de vocês têm certeza que o diabo não está falando para vocês e vocês não estão obedecendo o diabo, mas estão obedecendo a Deus? Qual é a prova? João 14:15. Se me amais, guardais meus mandamentos. João 14:21. Todo aquele que tem meus mandamentos e os guarda, a esse que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quantos de vocês estão escutando o diabo? Levante sua mão. Obviamente não vai levantar sua mão, porque o diabo está enganando vocês. Paulo diz, 1 Timóteo 4:1, espíritos enganadores. Por exemplo, quantos de vocês passaram a virada do ano com um falso profeta, um enganador, um filho de Satanás falando para vocês: o ano 2024 vai ser muito próspero e abençoado para vocês? Quantos? Levantem suas mãos. Igreja católica, espírita, adventista, crentes, quantos de vocês escutaram esses falsos pastores? Ou na sua própria casa, talvez, vocês não são religiosos, talvez vocês não conhecem nada de Bíblia e falaram para vocês: tudo vai ser melhor no 2024. É uma mentira, amados. Leia as profecias de Jesus, Mateus 24. Mateus 24. Olha o que diz o Senhor Jesus: muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Isso é ter um ano melhor? 2024. Que muitos virão no nome de Cristo e dirão eu sou Cristo. Esse é ter um ano melhor? Não, claro que não. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras, Mateus 24:6. Esse é um ano melhor? Porque você não pensa nos milhares das pessoas, crianças que estão morrendo na Ucrânia, nos países que estão em guerra, no Israel, na Palestina. É um ano melhor para você? Para você é um ano melhor saber que a igreja é um celeiro de heresias, de crentes que não representam a Jesus, de uma igreja caída em hipocrisia, que não tem nada a ver de discípulos de Cristo. São discípulos do pastor, da denominação, mas não são de Cristo. Não tem nada de piedade, não tem nada de santidade. Amam o mundo, amam as coisas do mundo, não tem nada de Deus. Quantos dizem: eu fui enganado esta virada do ano por um falso profeta que me falou que tudo ia dar certo? Não! Quantos de vocês já estão cansados de saber que estamos nos finais dos tempos? E se nos finais dos tempos estão aqui, o Senhor profetizou guerras, nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos, princípios de dores. Há de entregar os cristãos atormentados, matarão os cristãos, e será odiado o verdadeiro cristão por causa do meu nome. Surgirão muitos falsos profetas, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
Esse é um ano melhor para você? Esse é um ano ótimo que seu falso profeta, seu falso pastor te profetizou? Se arrepende, amado, de ouvir a Satanás. Ouve a palavra de Deus. Ouve o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra que te diz: se prepara para o fim. Se prepara porque o fim está próximo. Quantos de vocês estão preparados para o juízo? Quantos de vocês sabem que vão morrer em qualquer momento e podem estar no inferno eternamente? E lá vocês não vão ouvir a Satanás, porque Satanás também vai estar atormentado com a besta, ou seja, o anticristo, com outro falso profeta e com todos os pecadores que não se arrependeram. Quando falo de pecadores, não estou falando de traficante e prostituta somente, estou falando de um hipócrita, daquele que desobedece a palavra, daquele que vai para qualquer religião que se diz cristã e não quer obedecer à Bíblia. Todo aquele que é fofoqueiro, mentiroso, tem um coração ruim, não sabe perdoar, não ama seus inimigos, não ora por aqueles que o perseguem, ou seja, não tem nada de Cristo, porque Cristo morreu e sofreu por todos nós que somos seus inimigos sem sua graça. Se a graça vem a nós, se o perdão vem a nós, nós nos tornamos filhos de Deus, pela graça por meio da fé, não por obras. Amados, um homem não é justificado por tentar de fazer boas obras. Um homem não é perdoado por tentar de fazer coisas boas. Não. Um homem é justificado e tem paz com Deus quando crê no Senhor, no sangue de Cristo, e se arrepende e deixa todo o pecado. É por graça. Não é por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga: eu estou ganhando hoje minha salvação, hoje sim estou caminhando certinho, hoje sim vou para o céu, porque hoje sim estou fazendo coisas boas e boas obras. Não, eu fui salvo de uma vida de miséria do pecado. 23 anos atrás, nos Estados Unidos, quando buscava dólar e prosperidade, e Deus me mostrou que era um pecador condenado, e Ele abriu a porta da graça e a fé em Jesus Cristo. Criei de todo meu coração e acabou minha luta. Ele transformou um novo coração em mim, me deu de seu Espírito, me preencheu com seu amor, rios de água viva correram do meu interior, e foi tornado uma nova criatura em Cristo Jesus. Já aconteceu isso com você? Quantos de vocês querem ganhar a sua salvação indo para a igreja, campanha, vigília, evangelismo, boas obras? Quantos de vocês querem ganhar a salvação que somente tem um nome: Jesus Cristo, a fé no seu sangue? Quantos de vocês desprezam a fé e a graça de Deus, querendo fazer obras boas na sua religião, qualquer que este seja, católica, evangélica, qualquer? Não, amados. Jesus bem claramente, e seus profetas e seus apóstolos pregaram e deixaram escritos que a única maneira de ser justificados, perdoados, termos vida eterna e certeza de salvação gloriosa é pela justiça de Jesus, que Ele, quando Ele morreu na cruz, a todo aquele que Ele crê, Ele imparte, ou seja, dá sua justiça, e nós trasladamos nossos pecados a Ele. Por isso a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conhecia o pecado. Por isso a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conhecia o pecado por nós, Ele o fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nele, em Cristo. Quantos de vocês ignoram isto? Porque estão ainda escutando o diabo, ainda estão escutando Satanás. Se arrependem, amados. Todos de vocês que estão em pecados, pode ser bebedices, fornicações, ter outra mulher ou uma mulher sem casar, isso é pecado que te leva para o inferno. O Brasil está acostumado a isso.
Ou vamos juntar, vamos maciar, homem com mulher, vamos estar juntos. Não importa casar, para que casar se todo mundo divorcia? Não. Jesus disse, na palavra de Deus diz, que todos os fornicários irão para o inferno. Os adúlteros. Todos vocês aqui, pode levantar sua mão. Quem é um adúltero? Levante sua mão. Levante sua mão, quem está traindo sua esposa? Vocês não falam disso nos bares? Não é? Vocês não se juntam nos bares para falar que estão com outra mulher? E todos os amigos adúlteros riem e zombam e oh, muito bom, você é craque. Não, é uma vergonha, é um pecado terrível para Deus. E irão para o inferno aqueles adúlteros. O Senhor Jesus disse em Mateus 5:28. Ouviste que foi dito, não cometerás adultério, mas eu digo a vocês, todo aquele que olha para uma mulher para cobiçá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Leia, Mateus 5:28. Quantos de vocês são adúlteros de coração? Quantos de vocês traem suas esposas todos os dias da televisão, na rua? E quantas mulheres sensuais que se vestem como prostitutas se vestiam 100 anos atrás, fazem aos homens cobiçar? Levante sua mão. Qual é a mulher aqui que se veste como prostituta, se vestia 100 anos atrás? Levante sua mão. Vocês veem as fotos 100 anos atrás? Só as prostitutas se vestem mostrando seu corpo. Se vestiam há 100 anos atrás. Quantas de vocês, mulheres, gostam de se vestir como prostitutas se vestiam 100 anos atrás? Se arrependam, deixem essa ignorância contra Deus. Deixem esses pecados, estão fazendo pecar os homens. Amados, tudo que Deus fez foi bom na criação. Leiam Gênesis capítulo 1. Pode ficar lá. Leiam Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Fala da criação e da queda. O Senhor Deus fez tudo bom, só deu um mandamento para Adão. Cuidado, não come. Não come dessa árvore. E a Eva e Adão comeram. Eva primeiro foi enganada, depois Adão comeu. E quando o Senhor Deus pergunta para Adão, seu filho, a Bíblia diz que era filho de Deus, Adão. Que fizeste, Adão? E ele falou, a esposa que tu me deste me falou para comer. Quantos de vocês estão em pecados terríveis e ainda apontam para os pecados dos outros e não querem se arrepender, amados, quando Deus está chamando para ter comunhão com Ele, para derramar seu amor em teu coração, para você conhecer mesmo que é o amor de Deus na tua vida? Quantos de vocês já falaram eu te amo e as palavras levou o vento? Quantas vezes as pessoas falaram para vocês eu te amo e te traíram? Mas Deus demonstra seu amor para conosco, que ainda sendo pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5:8. João 3:16, porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E vocês dizem, oh, quanto Deus é amor. Não, vocês não conhecem o amor de Deus. Se conhecessem o amor de Deus, obedeceriam, adorariam, morreriam por Cristo. Se conhecessem o amor de Deus, que é tão grande e tão poderoso. Paulo chega a dizer que não podemos nem compreender a altura, a profundidade, longitude ou largura do amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Efésios capítulo 3. Quantos de vocês enchem suas bocas? Oh, Deus é amor, Deus é amor. Eu posso ser um pilantra, eu posso ser um enganador, eu posso ser como aquele pastor ladrão que rouba dinheiro todos os domingos e pede dízimo e oferta e não está nem aí com as ovelhas. Eu posso ser um fornicário, adúltero, falar palavrões, ficar bêbado, usar drogas, ser um homossexual. Tudo bem, Deus me ama, não, amados? Tem uma realidade, Deus ama o mundo, mas Ele está irado, furioso contra o pecador todos os dias. Leia a sua Bíblia.
Salmos 7:11. Deus é um juiz justo e Ele está irado contra o pecador, ou seja, contra vocês que estão escutando, se não estão arrependidos. Todos os dias da sua vida. De novo a pergunta, amados: o que o diabo está falando para você? O diabo está falando para você por meio da tua igreja, da tua mente: eu não vou morrer, eu não vou para o inferno. Isso que está falando o diabo para você? Mas Jesus está repreendendo as palavras do diabo esta manhã, 4 de janeiro de 2024, através de mim, esse Espírito que está em mim, pregando para você a verdade de Deus. Você tem que se arrepender, parar de escutar ao diabo e escutar Jesus Cristo, que te diz: se não te arrependes, igualmente perecereis. Lucas capítulo 13, versículo 3. Quantos de vocês amam, adoram e glorificam ao Rei dos Reis, Senhor e Senhores? Quando João Batista começou a anunciar do reino de Deus, ele começou a anunciar um rei, amados, o rei do universo. O evangelho não é um negócio romântico que você vai aos domingos dar sua ofertina, o seu dízimo, impulsado pelas palavras lisonjeiras, mentirosas de um pastor ladrão. Não. O evangelho quer dizer que tem um rei, e esse rei soberano, seu nome Jesus Cristo. E todo aquele que não se submeter às leis e ao evangelho do rei Jesus Cristo será pisado, será esmagado, será triturado, pelo Rei Jesus Cristo. Leiam suas Bíblias, amados. A praga maior da igreja falsa no mundo inteiro do Brasil é que poucos conhecem a Bíblia. Leia Isaías 63, que fala de Cristo pisando aos pecadores. Leia Apocalipse 19, que fala de Jesus Cristo pisando aos pecadores. Leia, amados. Que Deus vocês têm, que o diabo tem falado para vocês: não, eu não vou para o inferno, te falou o diabo, né? O diabo, nas palavras desse pastor enganador, mentiroso, que prega para você: traz teu dinheiro, seja próspero, tenha paz, ainda que você ande no pecado, caminhe no pecado. Não, essas são palavras do diabo, espíritos enganadores. Eu comecei com essa passagem, 1 Timóteo 4:1, espíritos enganadores, doutrinas e demônios. Não, o diabo disse para Eva: não morrerás. Olha, na criação, no primeiro pecado de Adão e Eva, o diabo falou para Eva: não morrerás. O diabo está falando para você: não vá para o inferno. O diabo está falando para você: não vai para o inferno. É isso que está falando o diabo. Ainda que esteja no pecado, não ofensa contra Deus, ele está te falando: não vou para o inferno. O inferno não existe. A cruz de Cristo é uma novela. Está lá na Record, essa cadeia de televisão do diabo, desse filho do diabo, Edir Macedo, e da falsa igreja universal, da falsa igreja mundial. Amados, o diabo está te falando: continua indo nessa igreja. Esse pastor é muito bacana, olha o carrão que acabou de comprar, ele é muito próspero. Se ele tem, você vai ter também. Esse que o diabo está te falando. O diabo está te falando também: continua indo na igreja católica. Lá não, essas imagens não tem nada a ver. Essas doutrinas falsas da igreja católica não tem nada a ver. Está tranquilo, vai lá, você vai para o céu ou para o purgatório. Mentira, não existe purgatório. E as imagens, a Bíblia diz que são demônios. Venha qualquer um e vamos fazer um debate aqui mesmo, com a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, vou abrir minha Bíblia. E se o que estou falando é verdade, se humilha diante de Deus, diante de todo mundo. A Bíblia chama os ídolos, imagens da falsa igreja católica, chama ídolos e demônios. Demônios. Se uma pessoa for pro inferno por essa mentira que tá falando aí, ó, você que vai ser responsabilizado. Claro que sim, claro que É a sim. maior mentira que você tá falando. Claro que sim. Aqui diz, ó, aqui o moço está me falando: se eu estou mentindo, eu vou para o inferno. Claro que sim. Eu quero te falar.
sabe interpretar, você não sabe conversar. Falando que Tiago 3, vou para a passagem que você falou. Tiago 3 diz, meus irmãos, muitos não sejam mestres. Ou seja, eu não posso ensinar no mentiras. Novo Testamento, eles adoravam a falso Deus. Você é católico? Sou católico. Pois é, depois conversamos então. Deixa pregar. Adoravam a falso Deus. Sabendo que receberemos maior condenação. Ele me falou algo muito interessante. Se você está falando mentira e as pessoas vão ao inferno pelo que você está falando, você vai ser responsável. Claro, isso é o que eu comecei falando. Se qualquer um de vocês me prova pela Bíblia que estou equivocado, pode me repreender. Mas o que estou dizendo da falsa igreja católica, que queimou cristãos do passado, que fez pagar para sair do purgatório para o céu, uma mentira do diabo, que trocou o segundo mandamento da lei de Deus. Vejam, a lei de Deus, Êxodo 20. Vejam se aí diz, não te prostrarás diante de imagem. Está escrito. E a falsa igreja católica tirou esse mandamento. E no catecismo dessa falsa igreja católica não existe. Trocaram a lei de Deus. Imagina isso agora. Eu falo, sou presidente. Eu fui o presidente do Brasil e falo, a Constituição está errada, daqui para frente todo mundo pode roubar. Todo mundo rouba, pronto, acabou. Mas a falsa igreja católica ainda defende abominações, como que Maria nunca teve pecado. Como que pode? A Bíblia diz que todos pecamos e fomos restituídos à glória de Deus. Maria foi uma santa, claro, mas santa que quer dizer separada, não sem pecado. O único sem pecado é Jesus Cristo. A falsa igreja católica diz que Maria é mediadora entre Deus e os homens. Quanto 1 Timóteo 2, versículo 5 diz Paulo, pela inspiração do Espírito de Deus, há um só Deus e um só mediador entre os homens, Jesus Cristo, homem, não Maria. E assim muitas outras abominações. Amados, não é diferente a igreja evangélica. A falsa igreja evangélica diz, batismo, está tudo bem? Não, o batismo não salva. Dá teu dízimo, está tudo bem? Não, o dízimo não é obrigação para o cristão. É uma atitude de coração ofertar para a obra de Deus, mas o dízimo não é lei para a igreja. Outro, e ele disse que se você não faz isso, você vai para o inferno. Isso é uma abominação da falsa igreja evangélica. Por isso, João Paulo II, Maria Teresa de Calcutá e todos os falsos pastores e evangélicos foram ao inferno se não se arrependeram. Que você acha que Cristo morreu para respeitar as opiniões das pessoas? Ele é o rei, ele é o Senhor, e ele deixou sua palavra para ser honrada, glorificada, tomada em sério e obedecida, amada por todos. Humilhem-se, deixem sua religião e caminhem com Cristo. Eu não estou pregando igreja aqui. Eu não sou evangélico, longe de mim. Eu não sou católico, nem espírita, nem testemunha, nem móvel. Eu sou discípulo de Jesus e da sua palavra. De novo, vou começar. O que o diabo está te falando? Quem está escutando as palavras do diabo? Através dos falsos pastores, através dos falsos profetas, através do Papa que deu uma bênção para casais homossexuais hoje, através do espírita. Quem segue a Jesus de verdade? Quem segue a Jesus de verdade? Que pode dizer, eu amo a Cristo, eu vou morrer por Cristo. Quem? Não. Somente a igreja falsa, falsas religiões, falsas doutrinas de demônios como a católica, evangélica e muitas religiões. Escute a voz de Deus que te diz, arrepende-te. Arrepende-te, amado. Deus vai te dar salvação se você se humilhar à palavra de Deus, igual que todos vocês. Se você se arrepender hoje, se você crer no sangue de Cristo para a salvação de sua alma por meio da fé, não por obras, como muitas religiões ensinam, faz isto, faz outro, devoções, ou penitências, ou isso, outro, não! Correntes, vigílias, jejuns,
obras de caridade, não, é pela graça, por meio da fé, justificados, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 1. Clame a Deus, não busque salvação nas falsas igrejas, busque salvação em Cristo. Faça questão de abandonar toda a diversão e vai na palavra de Deus. Pede a Deus sabedoria, discernimento, conhecimento da Bíblia. E pede a Deus te mostrar teus pecados como Deus vê. Não como traficante na prostituta vem, aí você se sente um certinho, bonzinho, eu sou tão ruim, não. Pede a Deus que Ele te mostre teus pecados, como Deus os vê, com sinceridade, com honestidade. Deus se manifestará, todo que se humilhar. O Senhor fala muitas vezes na palavra de Deus. Deus dá graça ao humilde. Deus resiste ao orgulhoso. Sabe quem é orgulhoso? Satanás. Em todas as suas palavras que já falou para vocês, Satanás se opõe a Deus e a Jesus. Escute a Deus, leia a palavra, medite na palavra, obedeça a palavra. E vai humilhado à cruz do Calvário. Olha para o sangue, olha para o sacrifício, seja transformado. Saia dessa vida de hipocrisia, de tristeza. Tenha o amor de Deus. Quantos de vocês têm uma vida miserável no pecado? Sim, o pecado é miserável. Se vocês não têm a Cristo, suas vidas são miseráveis. Jovens, adultos, idosos, crianças. Se vocês não têm a Cristo, suas vidas são miseráveis. Pode ter religião, pode ter igreja, mas sem Cristo, suas vidas não têm paz, não têm amor, não têm alegria. Escuta bem o que falei. Eu não sou crente, entre aspas. Eu não sou evangélico, entre aspas. Eu sou um miserável pecador, um lixo, um cachorro morto, que foi salvo pela graça, por crer no sacrifício de Cristo. O amor de Deus por mim, ainda que não mereço, se fez real, me transformou, me salvou, para proclamar sua glória, seu reino, sua morte, sua ressurreição, seus juízos terríveis no fim do mundo. De novo e por última vez, quantos de vocês vão querer seguir escutando o diabo? Jovens, lá tem um melhor. Eu sou torcedor do Goiás, do Galo, da Raposa, Cruzeiro, time de futebol, política. Jovens, não desperdice sua vida na miséria do pecado. Jovens, não desperdice na miséria do pecado. Volte-se a Jesus, porque vão perder suas vidas, suas almas da eternidade no inferno, onde o fogo não se apaga e o verme não morre. Se vocês podem ter vida eterna, glória e imortalidade com Jesus, quantos de vocês seguem agora mesmo escutando o diabo falando: o que está falando esse doido? E eu comecei falando: se alguém tiver, me repreenda. Infelizmente o jovem, obviamente católico, enganado. Mas qualquer de vocês que queira mesmo seguir a Cristo, que já saiba agora mesmo que sua vida é miserável sem Jesus, venha a Jesus. Ele diz, Mateus 11, 28, 29, vinde a mim todos os que estão trabalhados e carregados, e eu os darei descanso. Tomai seu jugo sobre vós, meu jugo sobre vós, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e tereis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Venha a Jesus, saia da religião enganadora, caminha com Jesus. Se algum de vocês quer falar conosco, vamos estar aqui ainda, eu vou estar aqui um tempo.
para ajudar vocês, responder vocês com a Bíblia. Tomara que o moço da Igreja Católica saia, vou mostrar passagens para ele na Bíblia. Se algum de vocês quer falar conosco, a gente vai falar com amor, com autoridade da palavra, claro, mas com amor. E se algum quer nos visitar, temos reuniões também da palavra, dias sábados, cultos de louvor, com palavra, para todos vocês que já estejam cansados do sistema religioso enganador e queiram uma experiência verdadeira com Jesus Cristo, com a sua palavra, para ser verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Deus abençoe vocês, amamos vocês. Reginaldo, Deus abençoe. Amamos vocês e pedimos que, por favor, meditem nestas palavras de Deus e afastem-se, rejeitem todas as palavras do diabo que vocês já escutaram. Lembrem-se, hoje se arrependerem, crerem no sangue de Jesus para a salvação de suas almas, a única maneira de vocês serão salvos, transformados numa nova criatura, nascer de novo, regenerados. Se vocês não escutam, vocês rejeitam, morrem em seus pecados, vocês estariam indo para o inferno eternamente. Deus abençoe vocês. Temos panfletos aqui para entregar a vocês. Se algum de vocês quer receber, quer visitar, glória a Deus. Deus abençoe. Meu nome é Afonso, como disse.